Pessoal, sejam bem-vindos à nossa live. Então eu já vou começar pedindo o esmolão aqui. Vou pedir. Vou pedir mesmo. Não quero dinheiro, não. Eu quero... Cadê? Aqui, ó. Se inscreve no canal. Se não tiver inscrito, se inscreve. Agora, já. Vai lá. Vê se tá inscrito. Se não caiu. Vai aqui, ó. Deixa o like. Joinha. Gostinha. E eu compartilha. Compartilha para chegar ao maior número de pessoas. É só isso. Dinheiro não precisa, não. A gente corre atrás. A gente trabalha. A gente não é vagabundo. A gente não é caloteiro. Pois é. É por aí a nossa conversa hoje. Alguns de vocês já sabem do que se trata, não é? Porque afinal, houve uma live num certo canal aí. Não foi nem no canal, não. Foi numa associação feita aí também. Então, pessoal, qual que é o contexto dessa live? É mais um bate-papo, sim, mas é até colocar alguns demônios que estão dentro de mim para fora. E eu não consigo... Eu sou um negócio que eu tenho, a verdade é latente em mim. Então eu não consigo mentir. Eu mentir é óbvio que todo mundo consegue mentir, mas eu não minto para mim mesmo. Isso não. Então eu estaria me enganando. Para falar qualquer outra coisa, eu estaria me enganando. Então eu vou colocar da minha maneira aquilo que de repente me incomodou muito. Hoje, porque eu fiquei sabendo hoje do fato que ocorreu ontem. Fiquei putíssimo da vida. Mas quando eu fico puto, eu me dou o direito a ficar puto durante 10 minutos. Depois eu começo a ser puto. Eu fico puto e depois eu sou puto. Viu? Se ficar puto o resto da vida, você só vai ter problema. Então você fique puto. Você tem um momento de ficar puto, até de ficar triste, de ficar melancólico, o que passar. Se dê esse direito para você no momento em que algo te impacta. Mas só dá esses 10, no máximo 20. Depois, meu amigo, resiliência. É dar a volta por cima. Mas do que você está falando, meu amigo? Estou te falando o seguinte, ontem teve uma live num canal aí, não foi no canal, foi no Instagram da MASP, em que o meu nome foi colocado em voga lá. Por quem? Vamos ver se de repente vocês conseguem entender, né? Eu vou colocar um material de apoio aqui que vai ajudar, que é uma matéria que vai ajudar bastante, porque alguns de vocês já ouviram, e se não ouviram, eu tô aqui para falar, porque eu não tenho medo da verdade. Conhecerei as verdades e as verdades vos libertará. As verdades? São as verdades, porque você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, e tem a verdade do outro. E tem a verdade absoluta. Aquela, meu amigo, é a sua consciência que vai te julgar. E não as pechas que te colocam pela vida. É a sua consciência que vai te julgar. Então, eu vou colocar esse material de apoio. Material de apoio é para nos apoiar. Não vou ser redundante aqui, né? Vamos colocar esse material, porque é uma matéria que eu vi. Uma matéria que eu vi hoje. Cadê? E com o meu humor ácido eu vou, é óbvio, preservar os meus direitos para não acometer de crimes, pois você sabe que hoje em dia, para você... Deixa eu colocar aqui, eu mais maior que grande, para ficar claro e as pessoas verem o que eu estou falando, porque eu quero falar bem para a câmera da verdade, para a lente da verdade. Porque hoje, vou pegar o mic aqui também para me ajudar, para não perder uma palavrinha. Porque hoje você pode ser processado e processar. Exatamente isso. Em cima das suas atitudes, daquilo que você faz. Tem muito mais de onde saiu isso. Muito mais, gente. Mas vamos voltar à matéria. O molusco, eu não estou falando de um crustáceo, não estou falando do molusco, eu estou falando do molúsculo. O molúsculo é diminutivo de homem. O molusco. Homenzinho covarde, homenzinho que se esconde, homenzinho que não tem coragem de enfrentar você olhando no olho, cara a cara. Não tem vontade, não tem coragem de debater com você. Então vai se esconder nas entranhas debaixo da cama, e sua própria cama, a qual tá armando. E vai deitar. Isso vai mesmo. Isso vai, lhe garanto que vai. Voltando à matéria,
para não ficar muito cansativo para você. Mas vocês vão gostar, vai ser interessante, vocês vão dar muita risada. Eu vou fazer vocês darem risada. Vou fazer vocês darem risada, porque é comédia, tá? Então, qual que é o título dessa matéria? Prazer de taxista é receber dinheiro e dar calote. Entenderam? O xiste? Aqui você vai ler prazer de fazendeiro, muda só a profissão ali. É receber dinheiro e dar calote. Só que tá entre aspas. Né? Entre aspas. Ali os parênteses. Não, nem parênteses, é aspas isso aí, tá? Abre aspas. Em fator pouco noticiado de sua mal lograda existência pelo Sul, existência, aqui tá passagem, mas eu vou colocar existência, nascimento lá no Sul, o ex-motorista de aplicativo chamou o taxista de ingrato e caloteiro. E sobrou até para uns outros coitados lá, enfim. Eu digo coitados porque também não estavam lá para se defender. Porque pessoas de coragem acusam pela frente, não nas sombras. A passagem desse molusco, né, a existência, porque parece que é natural de lá, do Rio Grande do Sul, foi uma das piores ideias que o atual vereador, ainda não condenado, mas se bem que tem tanto processo que é só questão, não estou dizendo de prisão não, claro que não é isso não, mas vai ter muita novidade aí rolando, mas muita novidade rolando, lhe garanto isso. Apesar de contar com alguns dos políticos mais extremistas da esquerda do país, o tradicional povo gaúcho foi o mais corajoso do país, só comparável ao Nordeste, em repúdio à campanha eleitoral, porque está em campanha, já sabem, né pessoal, já está em campanha. Tem muito vereador aí que já está em campanha para deputado federal e está querendo usar os outros como escada. Só que dessa vez não vai usar, irmão. Dessa vez, eu não vou deixar você me usar como escada, não. Não vou. Já me irritou essa matéria. Chega dessa matéria. Já me irritou. Tô irritado, cara. Tô irritado. Sabe por quê? Exatamente. Boa noite, Emerson. Seja bem-vindo, meu irmão. Hoje a noite promete. Não tô com pressa não e tô com um apetitoso para detonar aqui. Então, estava eu ao longo do dia e começo a receber vários zap. Elvio, mano, Elvio, você viu a live de ontem da MASP? Eu falei, não. Mas o que aconteceu? Ai, Elvio, porra, cara, você vai deixar o quê? Não explica. Então, vai lá, Elvio. Aí me passaram o link por volta dos 32 minutos, tá o entrevistador e o personagem aí que o Rebostini colocou. É porque eu apelidei o cara de Pinóquio, é um nome carinhoso, bonitinho, gentil, escreve bem. Aquelas pessoas que faltam com a verdade, que distorcem a realidade dos fatos, ao seu interesse, seu bel prazer. Né? Aí eu fui ver. Eu não vou colocar aqui porque eu já tomei tanto strike desse rapaz que eu não quero mais tomar strike. Então eu podia colocar o vídeo, mas depois vão falar que eu não vou. Então, vocês querem ver? Tá lá no Instagram, se vocês não tiverem embaixo do Instagram, tá numa live que fizeram ontem à noite. E tinha um quadro lá que era tipo assim, pra quem que você tira o chapéu? Lembra do quadro do Raul Gil? Pra quem que você tira o chapéu? Aí fizeram assim, pra quem você empresta o documento? Aí eu falo, aí o primeiro nome a ser prestado foi o cara que é sócio dele, presidente dessa associação, e que me ajudou, que me levou com a minha irmã para o hospital em que a sobrinha dele era enfermeira lá e me conseguiu internar no Dante. Ele, o Duda, presidente da MASP. Então vamos dar os nomes, Eduardo, o nome dele, tá? Em que esse vereador era vice-presidente. Perfeito? Então a situação é a seguinte. Lá nos tantos dos 30 e tantos minutos, você tira o chapéu para o Elvio do táxi. Elvio do táxi, ele coloca assim. Aí ele dá uma dissimulada e cara, assim, eu não tô ouvindo. Só que antes, no próprio vídeo, o rapaz fala, não, você tá com o número aí, o número 1 até o 10, e tá com o nome aí do lado. Eu não vou falar, ele não queria nem falar o nome. Mas o homem cheio de coragem, porque quando você tá do outro lado, dentro do seu gabinete, detalhe,
onde transformou o gabinete num estúdio, estava fazendo uma live em horário de estar, enfim, ao invés de atacando a população, ofendendo, caluniando e difamando a população, taxando pechas na população, deveria estar defendendo os interesses do munícipe, pagador dos tributos, inclusive do salário dele. Pois é, estamos falando de quebra de decoro também. Amigo, é aquilo. Não mexeu com o idiota. Se vis pacem para belo. Se você quer paz, meu amigo, se prepara para a guerra. E a minha vida foi inteira assim. Não fujo de uma batalha, de uma contenda. Bom, então a situação é a seguinte. Produzidos desses 32 minutos, ele me taxou algumas pechas, falando que eu devia 3 mil reais para ele, 3 mil porque ele tinha me emprestado esse dinheiro. Então vamos contar a historinha desses 3 mil reais. Eu fui internado, tromboembolia pulmonar, não tinha táxi de frota, esse tipo de situação, e estava arregaçado. Fiz uma live no sábado à noite, postei lá, ia morrer, gente, já estava com tromboembolia pulmonar, os trombos da minha perna, que são venosos, eles foram para os meus 2 pulmões, eu perdi 35% da minha capacidade respiratória. Quase morri, eu cheguei no hospital praticamente falecendo, foi assim, salvo por Duda e pela minha irmã que me levaram no hospital, porque eu ia morrer. Esses 2 salvaram a minha vida. Luciane Fernandes Gonzalez e o Duda, Eduardo. Esses 2 salvaram a minha vida. E óbvio que o hospital. Alguns, eu não vou nem colocar adjetivo, pechas, para não dar argumentos ad hominis. Eu não uso ad hominis. Argumentos ad hominis. Ad hominem é quando você não tem essa argumentação suficiente, aquilo que eu falei, e começa a desqualificar usando o espantalho, a falácia do espantalho, ou a falácia do homem de palha, que é outro argumentos. Você vê que aqui tem repertório, por isso que eu quando entro num debate, amigo, o cara tem que ser muito bom para contra-argumentar as minhas colocações e se embasar. E quando eu crio algum tipo de peça, eu entrego pronta para o advogado, tá aqui. O advogado só coloca o nome dele, toca para frente. Quando eu vou numa delegacia, eu sento ali do lado do escrivão e falo assim, eu quero assim, 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 assado. A gente sabe o caminho das pedras e sabe como fazer. Pois é. A situação é essa. Então, lá, ele começa a falar que eu estava devendo essa grana para ele. E como aconteceu exatamente isso? Paulo Reis fez uma vaquinha online, e o professor Cleiton fez outra. O professor Cleiton, inclusive, pegou e parou a vaquinha, porque a outra tinha passado dos 3 mil, 4 mil reais, esse tipo de situação, e chegou até uns 5 mil reais aquela vaquinha. Eu não me lembro, mas foi mais ou menos isso aí. O professor Cleiton foi lá, ele fez um doc de 400 reais e fechou a vaquinha, mas continuou falando dessa vaquinha que o Reis tinha feito. Só que foi assim, quando a grana, eu precisava da grana para pagar 2 parcelas que já estavam atrasadas. Entrando 3 parcelas e atraso num apartamento financiado pela Caixa Econômica Federal, você perde. Então, demora 16 dias fora a comissão. O que o Marlon fez? Ele me propôs o seguinte, Elvio, quanto que você precisa? Eu falava, dá quase 3 mil reais, 2.700 e alguma coisa, porque, enfim, tinha uma reservinha, peguei a minha reservinha para minha esposa lá, para contar umas moedinhas e com mais o dinheiro que a gente precisava, daria uns 2.700 reais mais ou menos, ele deu 3 mil reais. Deu 3 mil reais, só que condicionou a devolução quando recebesse a vaquinha. Perfeito? A vaquinha. Foi exatamente assim que aconteceu. Aí o que eu fiz? Peguei a grana, paguei as minhas dívidas, sobrou um pouquinho para fazer compras e recebi até cesta básica, gente. Não tenho vergonha de falar, não. As pessoas iam na minha casa com cesta básica, ajudaram com o dinheiro, pessoal do exército, todo mundo, cara, do quartel, amigos da polícia. Cara, o que eu tive de amigos sinceros, cara, coisa de 20 anos, de 30 anos, cara, ajudando. Por quê? Porque a gente tem amigo. Quem tem amigo não morre pagão. Quem é verdadeiro, quem tem amigo mesmo, sabe?
quem não é invejoso, quem não inveja, quem torce pelo outro, pelo sucesso do outro. Mas ser justo é ser desigual com os desiguais. Sempre na minha vida foi muito justo. E chegou o momento de devolver esse dinheiro. Eu combinei com ele de fazer em 10 vezes. 10 vezes. Eu devolvo 10.300, pago em 10 meses, tá tudo certo, esse tipo de situação. Só que era pré-campanha eleitoral para deputado federal e deputado estadual. Ele me chamou para conversar lá no escritório dele, lá na Vila Mariana. Falei para o metrô Santa Cecília, atrás do shopping lá, Santa Cruz. Fui lá. E ele falou, olha, cara, o que o táxi precisa que eu possa ajudar o táxi? E a gente fez a reunião, esse tipo de coisa lá. Eu falei, pô, dá uma força no canal, até pro meu canal crescer, esse tipo de coisa. Eu falei, não, fica tranquilo, me apoia que esquece essa dívida que você tem comigo, tá tudo certo. Eu tinha dado, inclusive, R$300 para ele. Então não era mais nem 2.700. 3.000 reais. Eram 2.700. Tá, tenho comprovante, tem tudo. Tudo certinho. E tenho, detalhe, nessa reunião estava o Duda, estava ele, estava o cara que criou uma picuinha entre eu e ele, e hoje trabalha dentro do gabinete dele. Ó, pra você ver como uma coisa é pequena, mesquinha, picuinha, coisa sórdida. Distorceu tudo que eu tinha colocado no grupo de WhatsApp, fazendo uma crítica, num posicionamento em que o Marlon colocou-se contra os motoristas de aplicativo. Aí, olha, eu inclusive falei para minha categoria, eu sendo taxista, falei para minha categoria que votei no Marlon porque acreditava que eles tinham muito mais chance de colocar uma pessoa lutando pelas duas categorias do que os taxistas, porque a gente não consegue eleger ninguém, gente. Tá difícil, é uma desunião, sabe? É uma fogueira de vaidades, e lá o cara tinha a estrutura da obra. Eu falei, vamos, sabe, se coexistir, ajudar, de repente os caras conseguem aumentar o salário deles, aumenta o salário do táxi. A tarifa deles, aumenta a tarifa do táxi. Então a gente estava falando luta lá em 2018, sendo propositivo, levando propostas e mostrando esse tipo, você tem tanta proposta que o Marlon usou, que o Duda usou. E também era evidente, porque eram as únicas coisas que podia fazer para as categorias, tanto do taxista como motorista de aplicativo. Só que o cara não se elegeu. E esse assessor dele criou essa picuinha dentro lá do gabinete dele. E eu voltando de Campinas uma vez de Viracopos, eu recebi a ligação do Marlon, e o Marlon falando, descendo a lenha, me mandando mensagem, falando, o que você falou? Eu falei, mas eu falei num grupo fechado, e tiraram do contexto, o contexto é esse tipo de coisa, tal. Ele falou, e você ainda me devendo? Eu falei, peraí, amigo, lá você falou que eu não estava mais te devendo, então eu continuo te devendo? Beleza, não tem problema, porque se eu te devo, você só me fala para eu poder te pagar esse tipo de situação. Beleza. As coisas começaram a desandar na minha vida. Eu não tive nem condição, depois, de pagar. E ele me deixou tão puto que eu falei, agora, meu amigo, eu só vou pagar realmente quando eu tiver condição. E condição sobrando. Até hoje eu ainda não tenho condição sobrando de pagar. Mas sim, vou pagar direitinho, com os juros que se devem com a correção de todo esse período. Porque homem, quando empenha uma palavra, e eu estou aqui dizendo que realmente eu devo para ele, apesar dele falar que não precisava, o próprio Duda falou, imagina, ele não vai nem te cobrar isso aí. Por quê? Eles já sabiam, se eu apoiando eles e eles se elegendo, beleza. Mas como criou-se toda essa situação e depois distorceu a realidade, porque o Marlon é fantástico, ele consegue distorcer uma realidade, você prevê nos vídeos dele, ele distorce a realidade, porque é a falácia é a falácia do espantalho. O que é a falácia do espantalho? Geralmente num debate, num embate de ideias em que você tem um antagônico, um cara debatendo contra a sua síntese, contra a sua ideia, ele pode muitas vezes florear uma verdade, colocando um espantalho lá no meio do milharal. Que é assim, exemplo, você tem a sua verdade, aquilo que acontece. Lembra daquela história que você descendo a serra com o seu carro, com a sua família num dia feliz? Aí quando você cruzou com aquele elefante cor-de-rosa, são tantas informações que você... E se da maneira que o cara colocar com convicção, o cara vai conseguir convencer que você realmente passou por um elefante cor-de-rosa. Aí você fala, pera, meu elefante cor-de-rosa? Sim, cara, tu lembra do ônibus lá? Tinha um elefante desenhado lá no ônibus. Aí você, claro, porra! É claro que eu vi. Pô, você não passou nem por ônibus, velho. Mas só o fato da porra do elefante cor-de-rosa ficar na sua cabeça e levou a uma fixação mnemônica que você aí fantasia. Peraí, como assim cruzei com um elefante cor-de-rosa? Então ele taxa uma pecha de uma mentira dentro da verdade. E é isso.
que estrategistas em argumentação e grandes mentirosos fazem. Então, quando eu taxo um apelidinho de Marlock, é porque ele é genial nisso aí, cara. Ele é bom, ele consegue convencer todo mundo, inclusive os eleitores dele, que ele é motorista de aplicativo. Ele consegue convencer e ele tenta convencer, só que desse lado tem um cara que conhece todas essas estratégias, toda essa contra-argumentação. Estuda isso, estuda oratória. Eu sou um grande orador. Me coloca para falar, me dá 3 minutos, eu me elejo presidente. Sim. Aqui no meu condomínio, eu pago aluguel, querem me colocar síndico, para você entender. Você não se elege nem a síndico, é o contrário. Quer que eu seja síndico das 4 torres aqui no prédio. Porque a gente sabe se colocar e tem propostas propositivas. Sempre eu levo soluções aos problemas. Diferentemente de vir com um projeto de lei que, na verdade, ao invés de criar uma facilidade para os motoristas de aplicativo, trava, inclusive, o que eu estou fazendo. Com processos com advogados nossos, advogados sócios, nossos, muitos amigos, advogado que hoje fala assim, você é um irmão nosso. Amizade, sabe o que é isso? Não arranquei advogado de Uber e chamo Uber de ingrata. Porque a ingrata é a Uber porque ela quer o advogado de volta. O advogado que trabalhava para Uber e outro trabalha dentro do gabinete do vereador. E o ingrato é a Uber. O errado é o taxista. O errado é o fiscal. O errado é o... Você percebe que tudo pro mal, o errado é o outro. Ele nunca tá errado. Errados são todos os outros. Todos nós somos os errados. Ele não, ele sempre tá certo. Pois é. Pois é. Então, nessa situação, eu realmente falei, e vou pagar, cara. Vou pagar. Fique tranquilo que você vai receber com juros e correção monetária. Tudo isso que eu te devo. Porém, eu sou um homem de palavra, diferente de você, que me chamou de caloteiro, vagabundo, safado, pilantra, mentiroso e invejoso. Não foi a primeira vez que você fez isso. Não foi a primeira vez que você colocou isso, inclusive no seu canal, no meu canal. E mandou áudio para mim. Pois é, eu tenho tudo isso guardado. Deixei pra lá, cara, todo esse tempo. Falei assim, cara, foda-se. Realmente é uma ingratidão se eu meter um processo nas costas dele. Porque no momento que eu precisava, ele ofereceu. Não foi eu que fui pedir 3 mil, foi ele que ofereceu. E depois ele falou que não precisava pagar. Mas depois, no momento de raiva, de ira dele lá, enfim, envenenado por, enfim, assessores, asseclas, né? Até me perdi. Envenenado por assessores asseclas, cobrou aquilo que ele já tinha deixado liquidado. Só que, cara, não preciso nem do documento, porque eu mesmo falo, cara, vou te pagar sim. Eu disse com juros e correção, mas agora quando eu puder. E da forma com que eu puder. E quando eu tiver dinheiro. Pois é. Hoje em dia, tem várias maneiras de se conseguir dinheiro, né? Só te digo uma coisa, vagabundo eu não sou, safado eu não sou, canalha eu não sou. Sempre trabalhei para conquistar as coisas. E sou grato sim. Sou grato ao Reis, sou grato ao Cleiton, sou grato ao Duda, sou grato à minha irmã, sou grato à prima dele que me atendeu lá. Primeiro pediu para tirar uma foto da minha perna, falou, porque a minha perna estava terrível, estava feio o negócio. Ela falou, ainda dá para salvar a sua perna. Pela foto ela falou, mas você tem que vir para cá, porque eu sou troço muito sério. E era sério. Eu ia morrer. Então, esses eu tenho. Você, Marlon, o que eu tenho que ter é pena de você, é dó de você, não inveja de você. Eu não tenho nem raiva de você, cara. Então, eu tenho ódio de você, não. Porque você conseguiu criar animosidade, ser inimigo de todos os formadores de conteúdo aí da internet. Pessoas que eram seus amigos, que te defendiam. Você vê,
Você falou da família do Cleito, você falou da família do Thiago, bateu de frente com o Thomas, você bateu de frente com o cara de Salvador, você bateu de frente com o cara do Sul, você bateu de frente com o Marcelo, o Uber fora da curva. Você aprontou uma pro Henrique. Porra, mano. E eu que sou invejoso? Você acha que todos nós temos inveja de você? Cara, você é digno de dó. Eu nem falo que eu te coloco em todas as minhas orações, que eu ia estar mentindo. Muitas delas eu não lembrei de você, não. Mas, de uma certa forma, na minha maneira de fazer a minha oração, eu falo, eu oro até pelos meus inimigos, aqueles que me desejam mal. E eu sei que você me deseja mal, cara. Porque quando você aponta o dedo pro outro para falar do outro, tem 3 dedos sendo apontados para você. E quando você fala de mim, e não das minhas ideias, você fala da minha pessoa, do meu caráter, você está dizendo mais de você. Isso é bíblico. Você não é pastor? Quando você fala mal de Pedro, quando você fala mal de Paulo Pedro, eu sei muito mais do Pedro do que do Paulo. Porque você está falando mais de você, cara. Do que você é, do que você tenta pechar nos outros. Então não tenho raiva de você, não. Tenho raiva. Não tenho raiva, juro por Deus, e vou te pagar, fica tranquilo, com juros e correção. Vou levantar esse dinheiro, tá? E vou te pagar. Você fica tranquilo. Com isso, não estou tirando a sua culpabilidade de aquilo que você fez ontem. Porque cada ação existe uma reação. Isso é a primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton, né? A primeira é da gravidade, a segunda lei de Newton. Para cada ação existe uma reação de igual intensidade. É assim que funciona. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Tá? Não é ameaça não, cara. Eu não sou de fazer ameaça não. Pelo contrário. Pelo contrário. Vou te pagar, fica tranquilo. Fica tranquilo. Bom, feito isso, só não devia ter colocado a minha esposa no meio. Aí, meu amigo. Aí você errou e cagou no pau. Feio. Aí realmente, irmão. E você costuma fazer isso com familiares, né? Aí, quando mete família no meio, irmão.